Boa noite, boa noite. Vamos chegando para mais uma live. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Olha aí, a Kênia já entrou. Boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Verônica Silva, que passou por um processo de transformação incrível. E eu fiz questão que ela viesse aqui contar para a gente como é que ela mudou a cabeça dela, como é que realmente, como é que foi essa transformação tão grande, né? E ela sempre fala que ela teve que mudar algumas crenças muito profundas para que isso, toda essa transformação fosse possível, né? Então a gente está só esperando ela entrar para a gente começar a nossa live hoje. Mente renovada, resultados extraordinários, né? Quantas vezes a gente fica patinando, patinando, sempre na mesma história. Às vezes a gente nem se dá conta, né? De que está repetindo, mas a gente vai vendo que não vai mudando de fase. Parece que a vida da gente não avança, né? Não vai para frente. Pois é, isso normalmente se chama ciclo de autossabotagem. E a gente precisa identificar isso para a gente poder mudar alguns padrões. Mudando alguns padrões mentais, a gente com certeza vai ter um resultado totalmente diferente. Mas vamos chegando, vai mandando aí, aproveita, manda o seu direct para as outras pessoas, que a live hoje vai ser muito interessante. Olha a Verônica aí chegando. Oi, Francisca, a Lívia já está aí também. Sejam bem-vindos. Aqui o pessoal, olha aí a Verônica chegando, a Elza aí já chegou também. E aí, moça? Tudo bom? E aí, Verônica? Tudo Amigo, bom? tudo. Como é que você está aí, firme e forte? Já vi seu treino de hoje. Nossa, eu já queimei caloria só com o seu treino de hoje. Hoje foi só um pouquinho, não foi Hoje intenso, foi só um não. pouquinho, né? Gente, olha, Foi. muito boa noite a todos que estão chegando. Vão mandando mais os directs para as outras pessoas irem chegando, que a nossa Mais live uma de hoje vai perguntinha. ser incrível, vai ser incrível. Gente, eu conheço a Verônica já tem um bom tempo e a gente nasceu no mesmo dia, né? 20 de janeiro, né, Verônica? Eu digo que nós, os de janeiro, Exatamente. somos rompedores, nós somos os rompedores, já começa o ano nascendo, que é para fazer as coisas. Mas é muito Para interessante ver o tocar o processo de terror, né? transformação, né, ver o processo de transformação que ela passou e como ela foi mudando tudo isso. Por isso eu trouxe ela aqui para ela compartilhar com a gente. Verônica, se apresente, conta aí para a gente a sua história, que a gente está doida aqui para saber como é que foi isso tudo. Conta como é que foi o antes, aí estou curiosa aí. Então, eu me chamo Verônica Machado, eu sou casada, mãe de um casal, empresária e estou empreendendo também agora no ramo de alimentação saudável. E como eu digo, ex-obesa, né? Tem gente que diz que não é ex-obesa, mas eu já pesei 110 quilos. E de 2 anos e meio Nossa. para cá, eu mudei totalmente a minha mentalidade, consegui Uhum. eliminar alguns quilos extras que eu tinha. E eu digo que é um esforço a cada dia isso, né? Porque eu não quis fazer cirurgia bariátrica, nem tomar medicamento, nada. Eu foquei na alimentação saudável e no exercício físico nesses 2 últimos anos. E me E diz, também a questão da. e me diz só uma Pode coisa, falar. você se achava obesa? Você se achava obesa? Você não reparava? Como é que era essa sua relação com a comida antes? Como é que você pensava antes? Na verdade, Betânia, o que acontece? Quando a gente está obesa, a gente nunca Ah, acha que precisa de alguma coisa, né? A gente aham, coloca aquela maquiagem, né? Assim, não, ou uhum, a autoaplicação. Só que é uma camuflagem aquilo, né? Porque obesidade, ela não é saudável. Ela é uma questão uhum, de, como é que eu falo? Eu chamo até de saúde pública, na verdade, né? uhum, Porque o seu corpo fica inflamado, tudo em você começa a descontrolar. E eu tive que uhum. ter esse choque de realidade porque eu começou a afetar a minha saúde, né? E aí eu falei assim, Ah, eu preciso tomar um posicionamento e vai começar na minha mente.
porque eu não posso continuar comendo as minhas emoções, eu não posso continuar descompensada desse jeito na alimentação, Aham. porque já está afetando o meu físico, a minha saúde. Então, Uhum. eu comecei essa transformação na mente, porque tudo começa na mente, né, Betânia? Tudo começa na mente. Então, assim, foi aquele choque da saúde, e ali você teve aquele impacto de, não, agora ou eu tomo uma decisão ou não vai ficar bom. Mas aí como é que foi, assim? Porque aí tinha toda uma série de hábitos que você teve. Não, gente, só para vocês terem uma ideia, a Verônica, ela tem um e-book de comidas que você come e Isso. até acha bom. E eu digo até achar bom porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade com comida mais natural. Mas, assim, e é muito interessante, então, é uma mudança realmente muito grande. Como é que foi para É. você agora olhar o que que eu tenho que mudar, o que que eu não tenho, como é que foi? Então, quando as pessoas perguntam assim, ah, você mudou, né? Eu falei assim, não, gente, eu não É, mudei, eu me transformei. Porque há diferenças quando você fala, ah, melhorou, ah, mudou e isso. ah, transformou, né? Melhorou, Hum. geralmente, você dá aquela, né? Tipo, eu vou dar um exemplo. Você tá suado e põe um perfume, né? Só para dar aquela Ótimo. melhorada. Mas Dia, né? quando o tempo passa, você logo sente É. o odor. Ou Aham. seja, é uma camuflagem. Quando você muda, você só transferiu de um lugar para o outro, né? É Interessante. temporário, é como uma pintura no cabelo. Ela vai sair Uhum. com o tempo. E aí eu falo que eu transformei, porque quando a gente transforma, não tem como mais voltar para os hábitos Nossa, que anteriores, entendeu? É interessante isso como se daí que você fosse está um falando. reset na sua mente, entendeu? Então, Uhum. é transformar. Na verdade, eu me transformei. Tudo começou de dentro para fora. O exterior só reflete aquilo que está dentro, né? Aham. E aí, eu precisei fazer esse reset na minha mente, nos hábitos antigos, nos hábitos velhos. Porque quando você dá o reset, você começa tudo do zero, né? Os Nossa. seus neurônios começam a criar novos caminhos. Porque Uhum. não é como a É palavra mata de Deus virgem, fala, né? né? Eu brinco que é mata virgem, tem que abrir a mata virgem, né? Exatamente. Exatamente. Eu falo que o Deus fala isso, né? Que ele não coloca Uhum. vinho novo em odre Em outros- velho. É, Então, tudo aquilo que precisa ser abalado, que precisou ser abalado, a minha saúde precisou ser abalada, teve que reconstruir novamente, agora por um fundamento novo, né? Que foi essa você trocou o mentalidade renovada. fundamento, né, Verônica? Que interessante, você trocou o Tá? fundamento mesmo, a raiz. E aí, como é que você fez? Ah, Você foi buscando informação? Como é que você foi fazendo isso? na época eu não tinha nenhum conhecimento, né? É aqueles Uhum. conhecimentos mais títulos que a gente conhece, tipo, come biscoito creme crack, tá tudo certo, Água e sal, né? e Muda do não é creme bem crack por água e sal que vai estar bom, tá de dieta já. não. Então eu fui procurar conhecimento realmente de como funcionava o nosso Uhum. corpo, o nosso organismo, de como o açúcar agia dentro do meu organismo, Uhum. porque eu estava pré-diabética e foi isso que me deu um choque de realidade para eu poder mudar. Eu não queria tomar o medicamento que o médico havia passado, que ele falou que eu Uhum. teria que tomar por conta da vida. Então, eu fui atrás de conhecimento, de como que eu poderia mudar. E aquele negócio, né? O conhecimento, ele liberta você. Com Começa a libertar certeza. as cadeias que tem na sua Uhum. mente. Eu falei assim, e quando eu comecei a ler, eu não fui ler coisa de Google, fui ler Google acadêmico, eu fui ler Nossa, os é, é, estudos mesmo, né? estudos Não o específicos, pitaco dos científicos. outros. Não, não. E certas coisas eu não consegui entender, mas depois eu tirei Uhum. dúvida com os médicos. Mas eu precisei dar o start, resetar e startar novamente a minha mente para os hábitos novos, Uhum. entendeu? Uhum. E isso é todos os dias, porque todos os dias a nossa mente cria novos caminhos. Então a gente precisa criar novos caminhos, novos hábitos. Não tem como eu Uhum. continuar comendo batata frita e querer ser saudável. É, Não que eu não não tem como. coma hoje, hoje eu como, mas eu sei o meu limite, eu sei que aquilo ali é uma vez só que eu posso comer, de vez em quando, Uhum. né? Mas não é algo como é que eu vou explicar? Que vai me trazer um prazer, né? Nossa, batata frita, eu vou comer essa Você não batata porque eu vou me precisa mais sentir. daquele prazer, né, Verônica? Não, Eu o acho meu que prazer hoje.
eu acho que uma coisa Fala. importante que você falou aí, que eu não precisava mais comer minhas emoções. Eu achei muito interessante essa sua frase, porque tem muito. Uma das análises que eu faço de perfil comportamental é uma análise corporal que a gente chama. Que quando a mente, Ah, quando a boca da gente mente, porque a mente dá muitas desculpas para a gente, o corpo fala, né? sim, E a gente tem um dos sim. perfis que é o oral. E o oral, ele precisa, se ele não se abrir, se ele não exercitar suas emoções, se ele não puder ser sensível, se ele não puder chorar, ele vai comer. Ele vai realmente comer suas emoções. E aí ele acaba ficando mais gordinho, ele tem a dificuldade com o peso, mas é porque ele não tratou as suas emoções. E isso foi muito importante você ter colocado isso, porque a gente tem que entender quando a fome é emocional, quando ela é verdadeira, né? E foi Exatamente. interessante Foi, porque você foi por aí, você foi por esse caminho. Eu digo, não é só uma questão de eu parar de comer, deixa eu ver como é que estão minhas emoções aqui dentro, né? Como é que foi? Sim, mas aí você exato. começou ainda atrás de informação, e você era sedentária antes? Como é que é? Eu não sabia nem o que que era exercício físico. Eu morria de preguiça de me exercitar. Ah, Nunca gostei. Então é algo também que eu tive que ter uma metanoia nessa questão da atividade física, né? aham, E eu falo assim, que nem sempre a gente acorda motivado para não fazer uma tem. atividade física, porque o nosso cérebro, ele quer que a gente se sabote, né? E aí é Ele quer que guardar entra o energia, hábito. né? Ele quer guardar energia de qualquer jeito, né? Exatamente. E aí é que entra os hábitos novos que você Uhum, colocou na sua mente, né? Então, quando você coloca esses hábitos novos, mesmo que você não tenha motivação nenhuma naquele dia, mesmo que você fale, nossa, eu tô com preguiça, não quero ir hoje. Eu falei assim, mas eu vou, porque eu criei um novo hábito e eu preciso uhum. continuar com esse novo hábito. É um dia de cada vez, né? É como se fosse o ar, É só só por hoje. hoje, É né? só hoje. Só hoje. Exatamente. Então eu coloco isso na minha mente, entendeu? Que é só Uhum. por hoje. E é interessante isso que você está falando, do um dia de cada vez. Às vezes a gente chega logo, a gente tem aquela mania de dizer, não, eu quero chegar lá em tantos quilos, ou então outros objetivos, né? Porque eu acho que isso que você está falando vale para tudo que a gente realmente quer na vida da gente. Eu atendo muito o pessoal dos concursos, eles chegam assim, eu não vou dar conta desse edital todo. Eu digo, pois começa com cada matéria que tu vai indo dar conta. Tem que quebrar, né? As metas, Exato. elas têm que ser quebradas mesmo. E é realmente, é só hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Tem uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que ter uma visão de onde a gente quer chegar, o destino. E a partir dessa visão eu faço a minha missão. O que eu vou fazer hoje para atingir aquela visão? E vai muito Isso. nisso. E outra coisa que você falou aí que é muito interessante é que você começou a buscar informação. E realmente, todo ciclo de mudança começa com informação. Eu busco a Exato. informação, mas eu tenho que entrar em ação. Aí, como é que foi esse seu momento aí? Você buscou as informações e como é que foi? Agora vamos lá, vamos ter que fazer. Aí eu vou ter que, eu penso, eu vou ter que arregaçar as mangas, sair de cima dessa cama e correr Aham. atrás. Tanto é que uma das minhas primeiras metas, porque eu não coloquei metas grandes, Hum, porque eu entendo assim, quando a gente coloca metas grandes, você já pensa, nossa, mas isso vai demorar demais não ser vai dar, né? atingido. Não vou Aí conseguir. você já começa, eu não vou conseguir, olha o seu cérebro, né? Já começa o Então eu boicote, comecei, né? é, então eu comecei com metas pequenas. A minha primeira meta era retirar o açúcar da minha vida. Que Como é que isso foi? para Nunca mim já consegui, foi, Verônica. Nunca consegui. É de Deus isso? é de Deus, mas o processo não, Não é. entendeu? Porque o Como é que foi o seu processo processo? é dolorido, porque o Ah, açúcar ele vicia igual uma uhum, cocaína no seu corpo. Tanto é que quanto mais você ingere açúcar, mais você quer consumir uhum, açúcar, mais o corpo é. pede. E eu tive que entrar nesse processo de açúcar zero mesmo, porque eu precisava Nossa, o baixar coração até muito doeu esse aqui. dia. O coração até doeu E aqui. aí Quando você eu falou açúcar zero, passei, acho que cortou aqui. não é fácil, eu passei 90 dias em abstinência total, porque eu determinei comigo mesmo, eu fiz um propósito comigo mesmo de que eu não iria ingerir nenhum tipo de açúcar, porque adoçante eu não gosto. Tem, para mim Pois tem é, gosto de então acho remédio. Eu horrível. falei, assim, então vai ter que Uhum. ser zero, zero mesmo. E aí eu comecei com um cafezinho, sabe aquele cafezinho que Nossa, você vai tomando todos os dias, várias amargo vezes ao dia com não. açúcar? No Hã. final do dia tem só.
quantos miligramas de açúcar que você consumiu? Então, eu comecei com o café. Esse, para mim, fazia careta no início, achava Eu não ruim, desisti de tomar o mas café, não, que eu acho que eu desisti de tomar o café. Eu digo que também não quero mais café, não. não desisti. E eu já tomo de boa, tomo café expresso sem açúcar de boa. Então, Nossa. assim, o processo ele é dolorido, porque para haver transformação, Hum. você precisa passar por esses processos. Aceitar E o esses processo, processos, né, Verônica? Aceitar o processo, né? Ah, meu cunhado aí, Humberto, aceitar, chegou. Aceitar o processo. Então, assim, ó, a gente já tem aceitar aí, ó, a primeira chave que você botou aí, buscou informação. Você teve o choque de isso. realidade, né? A gente não precisa ter esse choque para É. mudar, tá, gente? A gente não precisa passar, a gente pode mudar antes, que aí sofre Não menos, né? precisa chegar nesse nível, né? Você procurou informação, e você tinha médicos também para isso, e começou a ler, e aí você começou a botar suas metas por dia, né? Assim, Diário. metas pequenas, É, que aí também, para mostrar para o seu cérebro que é possível, porque se você bota uma meta louca, o seu cérebro já desacredita lá, o de yesterday não vai nem, não vai nem no segundo dia, né? E aí, exato, né? Então, assim, metas exato. pequenas, buscando informação, e teve uma aí terceira que você falou agora, que eu perdi agora Ah, aqui. Você estava falando ah, do café, que aí você começou por ele, né? Começou a tirar o isso, eu comecei café. Aí o você entrou para açúcar do ação, né? café. Metas pequenas e entrou para ação. Então vamos Tração, lá é, para o café. exatamente. Tá. E aí eu comecei a retirada desse açúcar. E em 90 Hum. dias, meu paladar mudou automaticamente. Porque no nosso cérebro Gente. também tem essa área do paladar, né? Ah, E quando eu isso. consegui resetar, criar novos caminhos para o meu paladar, o resto para mim Uhum. foi fácil. Assim, para me alimentar melhor, né? Então, assim, o que Acredito. aconteceu é que a perda de peso, ela foi gradual, ela não foi aquela perda de peso Hum. instantânea, que Uhum. geralmente se dá quando toma remédio, que geralmente se dá quando você faz uma Uhum. cirurgia bariátrica. Não, ela foi gradual, porque as minhas metas eram graduais, entendeu? Uhum. Aquilo que eu não conseguia comer antes, que o meu paladar não aceitava, que eram as coisas Sim. saudáveis, por exemplo, eu comecei a gostar de comer, né? Então, Gostar esses mesmo, alimentos, Verônica. Gostar mesmo, do tipo, gostar. Tenho prazer nisso. Tenho prazer olha, a nisso. única coisa que eu não tenho prazer de comer é giló e quiabo. Mas o resto, Também não é necessário. eu Não é como. necessário. Eu como. Aham. E quando assim, eu digo aqui para os meus filhos, falo assim, você não pode Hum. dizer de uma coisa que você não gosta se você pelo menos não experimentou 10 vezes, de formas diferentes, né, de Nossa, serem 10 feitas. vezes? Porque se você não experimentou 10 vezes, você não pode dizer que não gosta. Entendeu? Só fale para mim Gente, depois de 10 vezes. nossa. E foi isso, foi assim que eu trabalhei na minha mente, entendeu? Eu vou Aham. experimentar hoje dessa forma. Se eu não gostar, amanhã eu faço de outro jeito, né? Olha E outra aí eu chave fui interessante que você mudando. está dando. Você dava comandos para sua mente. E essa Sim, chave aí também é exatamente. muito interessante, assim, eu sempre falo, as pessoas, às vezes quando eu vou pegar algum cliente, diz, não, você tem que começar a dar comandos na sua mente. Aí diz, como assim? Eu vou dizer para mim, eu digo, os seus pensamentos não estão todo tempo dizendo o que você tem que fazer, depois começa você a dizer o que tem que ser feito, começa a devolver, né? Então, olha só, a gente já teve aí aquele Exatamente. momento da busca da informação para mudança, né? Você começou a buscar, ver, começou a fracionar suas metas, ou seja, são metas diárias, são metas menores, você não tem que resolver todo o problema de uma vez, e entrou para a ação, Não, né? Já entrou para a ação, já foi tirando logo ali o café e tal, vilão da história, o vilão da história, o açúcar, né? Que era o vilão da história. Você começou logo, você já atacou logo na raiz, né? Do que ia ser o mais na difícil, raiz. mas eita, né? E aí tem um Porque quando detalhe aí que você. você. Quando, E você começou a dar comandos. Então a gente tem 4 dicas aí. Começou a dar comandos, você dava comandos para o seu cérebro. sim, Mas aí tem um sim. contexto familiar, porque era você sozinha nesse negócio brigando com a família, ou como é que era isso, Verônica? Só no início era só eu. Meu marido falava que eu estava bitolada. Ai, Até meu eu, Deus. quando eu não tinha essa mentalidade, eu vi os outros fazerem reeducação alimentar, eu falei assim, não, gente, isso aí não é pra mim, não. Eu falava desse jeito. E quando você fala isso aí não é pra mim, o seu Já é um cérebro comando, entende né? isso. É o comando que você está dando para o cérebro. A pessoa não entende que quando ela Exato. fala isso, ela está dando o comando. Então ela pode dar um outro comando para o cérebro dela, né?
Exatamente, que ele Aham. consegue fazer, realizar certos feitos. Então, no início, meu marido me chamava de abitolada, dizendo, não, isso aí não vai dar certo, que não sei o quê. Os meninos falavam assim, não, agora minha mãe tá assim, low carb. Ela é low carb. Sério? E aí, sério. E aí, depois de um ano que eles conseguiram Ah, ver realmente resultados, porque começou na minha pele, no meu físico, em tudo, inclusive nas minhas emoções, o meu marido falou assim, isso aí tá dando certo, acho que eu vou entrar nessa vibe aí. E aí, de ai, um ano ai. pra cá, ele também começou a entrar na vibe. Eu não Hum. desisti de tentar colocar os meninos para provarem novos alimentos. E aí eles Ah. começaram a gostar também de certos Não, e é alimentos. Tanto importante é você que dizer o a idade dos e-book, seus ele é filhos. feito com receita. É importante você dizer a Exatamente. idade dos seus Eles filhos. ajudaram nas receitas, né? Foi Então eu mesmo? Qual a fiz o idade dos seus e-book filhos, com base... Verônica? Cortou, falo de novo. A idade dos seus filhos, é bom você Cortou, dizer Betânia. aí. Oi, a idade. Conseguiu? Vamos ver se A melhora aqui um idade é um de pouquinho. 16 A e a idade. outra de 9 anos. É importante dizer essas idades, né? Porque um é adolescente, a outra é criança ainda, e uma mudança de paladar nessas idades é complicada. E hoje eles te ajudam nas Muito. receitas? Na verdade, as receitas do e-book, eles me Ah, ajudaram a colocar no e-book, né? Porque eu fazia os aham, experimentos e colocava aham. eles para provarem. E Experimentar, aí, coitado. daí, se Coitado. eles gostassem, eu fazia aquele prato mais várias vezes. Ah, Porque eu quero que eles provem disso. Porque por muito uhum, tempo eu ensinei um hábito ruim para eles, né? E aí eu entendi. quero ensinar agora esses novos hábitos, de que é possível você ter novos hábitos. E aí, para minha Uhum. surpresa, o meu mais velho já tem quase um ano que parou de tomar refrigerante por conta dele mesmo, sem eu Caramba, falar nada. adolescente, gente. Exatamente. Adolescente, você conseguiu isso. Mas você não obrigou, né? Eu Foi um não, processo ele muito mesmo, é natural. o exemplo, né? O exemplo. Caramba. O Nossa, que exemplo, porque eu fantástico já isso não daí. bebo refri. E suco de caixinha não entra aqui em casa também. É, porque é açúcar Então, para só, ele, né? ou é suco natural ou é água, entendeu? Aham. E você Não que faz eles não festas tomem para quando criança. Você saem. fazia muita festa para criança. Como é que ficou nesse processo fazer festa? Como Hum. é que ficou E isso não daí para comeu você? doce. Exatamente. Porque o brigadeiro tá No... ali. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho intolerância à lactose e quando me tiraram leite logo no início, gente, eu era louca com brigadeiro. Verônica, eu não esqueço uma vez, logo no início, quando eu estava nessa reeducação do tira tudo, aquele zero leite, e na época que eu tinha intolerância, que eu comecei a intolerância à lactose, não tinha os produtos de hoje. Hoje você tem 1 milhão de coisas zero Uhum. lactose. Não tinha. Então, não podia comer mesmo. E eu lembro que eu fui numa festa de aniversário, me chamaram para uma festa de aniversário de criança, e eu não pude comer o brigadeiro. Eu voltei chorando para casa. Gente, uma adulta, juro para vocês, chorando, porque eu não podia comer o brigadeiro. Eu achei que ele era um cúmulo, era descer demais na vida, entendeu? Como é que você conseguiu resistir aos brigadeiros, aos doces, aos bolos? Depois não, depois é como você fala, o paladar da gente. Eu comecei. Porque aí teve um processo também meio que de. Eu falo que eu sofri um forte impacto emocional. Eu cismava, comia, passava tão mal, que eu já começava a associar o gosto daquilo a passar mal. Então já. Mas como é que foi para você estar sempre em contato com isso, né? Você controla o ambiente Então, na sua casa e como é que foi essa parte do social aí, do trabalho e do social? no trabalho, para mim foi tranquilo, porque eu já Hum, tinha aquele contato ali, mas eu não me alimentava ali naquela hora que eu estava trabalhando, né? hum, Mas resistir aos doces, às tentações, não é fácil, entendeu? Você tem que ter pois muita é, força de vontade. E aí que entra uma outra chave. Força de vontade. força de Força vontade. de não querer voltar para o lugar que você estava, né? Então, isso Hum, foi a minha chave para os doces no início. Não que hoje eu não uhum. come um brigadeiro, eu como brigadeiro, mas eu não me acabo de comer o tal do brigadeiro, Hoje você tem entendeu? E domínio hoje eu próprio, já né? Hoje faço você algumas consegue, receitas. né?
Exatamente. Hoje eu consigo por conta do tal domínio próprio, né? Não como Uhum, as minhas emoções, eu não vou comer uhum, uma panelada de brigadeiro, porque antes eu comia aham, uma panelada de brigadeiro. Se eu tava triste, se eu tava alegre, vamos fazer brigadeiro, né? E aham, hoje em dia não é assim, é mais leve, entendeu? Eu tentei eu colocar sei. isso na minha vida de uma forma mais leve, não Isso é com pesar, importante. porque se eu colocasse com pesar, eu não conseguiria ir para frente, eu não Uhum, ia sustentar o novo hábito por muito tempo, né? Então, para mim, hoje é prazeroso comer aquilo que eu tô acostumada a comer de 2 anos e meio para cá. uhum. Para mim não é bicho de 7 cabeças, para mim não é difícil isso, porque a minha mente ela já foi transformada nessa questão, E no entendeu? início, como é que era quando você ia para casa dos outros, para a festa dos outros? Ah, nunca fui marmiteira não, mas se a médica falar assim, ah, você vai ter que levar a marmita, eu, tranquilo. Por E quê? Porque vamos. os profissionais nos ensinam a comer. Então, se você Isso. está no restaurante, você está na casa de alguém, você não vai ficar sem comer porque você não está sabendo o que comer. Uhum, Então, eles me uhum, ensinaram a comer. O que eu poderia comer, o que é que o índice glicêmico tem em cada alimento, carga glicêmica, essas coisas todas. uhum, Então, para mim é tranquilo até hoje, foi tranquilo. Não foi tranquilo no uhum, início, porque às vezes você fica meio temerosa, né? De falar assim, ah, se eu uhum. botar isso aqui, vai passar mal, vai acontecer isso. Mas hoje em dia, para mim, já é algo bem natural. Eu não Ai, que bom. fico. A gente ah, percebe assim, Verônica, quando eu comecei a ver seu processo de transformação, eu vejo que você nunca levou isso como uma coisa realmente pesada. Você só entendeu que tinha que fazer essa transformação. E é muito interessante quando você diz isso, porque é uma das chaves, inclusive, quando a gente fala na programação neurolinguística, é o que eu falo sobre aquilo que eu estou fazendo, é a linguagem. A sua linguagem nunca foi uma linguagem de, ai, estou fazendo dieta, ai, não posso mais comer açúcar, ai, não posso. Não, a sua linguagem sempre foi de transformação, eu vou ter uma vida melhor. Você começou a focar na vida melhor que você ia ter. E eu acho isso assim exatamente. fantástico, porque realmente você tirou o foco, tá bom? Você olhou para o problema para identificá-lo e para solucioná-lo. E você foi ali para aquele outro lado agora, vamos focar. Eu sei que tem uma solução, eu vou para ela, né? E aí, bom, Exato. muita mudança de hábito, você foi mudando o que comer e a atividade física. Como é que foi esse acordar de manhã? E ó, o Luiz aí dizendo que é live inspiradora, viu, Luiz? Vamos ver se a gente tem coragem aí de tirar o Ah, açúcar amanhã do café. então, esse processo, Betânia, eu nunca, porque a minha meta nunca foi ter um corpo bonito. A minha meta Uhum, era balancear a minha saúde, uhum, deixar de ser pré-diabética. Então, assim, a questão do corpo bonito, ele veio naturalmente em uhum, consequência dos meus novos hábitos, né? uhum. Então, a atividade física, ela só entrou de 1 ano e pouquinho para cá, Ah, porque tá. foi outra chave que eu tive que Outra virar, chave que teve porque que eu era virar, né? totalmente sedentária. Eu não queria nada de exercício físico. Para você ter ideia, na adolescência eu fugia da aula de educação física. Duas. Eu Então, até adoecia. Até adoecia. Tinha uma história de eu correr na também. quadra, no meio-dia, no sol quente do Piauí, que eu digo, gente, isso é coisa do inferno. Não é Imagina possível. isso Imagina, não. tinha saúde emocional com o negócio daquele. Pois Aí a é. gente Então foi traumatiza uma na outra. infância, depois não sabe por que que a gente não quer ir para academia, né? Apresenta uma atividade física como correr no sol no meio-dia do Piauí, aí não dá, meu amigo, não tem condição, Não dá, não não tem, dá. não tem adolescente que queira fazer Que aquilo, né? queira fazer um negócio Então, desse, gente? Onde já se viu? Aí você foi, então eu fui. foi atrás, aí como é que vai? Conta essa parte aí da atividade física. Ó, o Islã dizendo que pegava Aí atestado. foi uma outra Doze. chave que eu tive Aham. que mudar na minha mente. Eu falei assim, bom, Uhum. até aqui eu já cheguei, já consegui emagrecer Aham. X e agora eu fiquei flácida. E agora? O que eu vou fazer? Porque Ah, eu teve preciso outra. criar uma musculatura, Uhum. né? Porque senão eu vou envelhecer e lá na frente o meu corpo vai se sustentar aonde? Em que Pois é, musculatura? E pois aí, é. falei assim, não, então só por hoje eu vou me exercitar 12 Só por minutos. Era hoje. assim que eu pensava.
Só por hoje. Só por hoje. Gente, essa é a chave, viu, gente? A chave é só por hoje. Não fica Só tentando por engolir o hoje. mundo, não. É só por hoje. Exato. E aí a minha meta era pequenas metas, era começar com 12 minutos. Hum, Era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, 12 minutos. Eu ficava contando os segundos no relógio para acabar logo gente aqueles do 12 minutos. céu. E aí, com o tempo, o seu corpo, ele começa a pedir a atividade física, né? E aí o seu cérebro também começa a entender que aquilo é benéfico para você. E daí o só Uhum, por hoje virou todos os dias, né? uhum, E aí eu comecei com atividades em casa mesmo. Eu nunca fui para academia, hum. porque eu morro de preguiça de ir para academia, gente. Eu confesso que eu não gosto de ir para academia. Quando eu penso em pegar um carro, me arrumar, Pra pegar um ir, carro, né? arrumar um estacionamento, esperar o povo malhar para me dar espaço, não, já desisti. Então eu tinha que criar algo que eu pudesse fazer dentro Uhum, de casa, no meio do meu dia, porque uhum, o dia é puxado, todo de casa, isso. empresário, cuida de marido, cuida de empresa, Uhum. não é fácil. Então, eu tinha que colocar a atividade física dentro desse meu tempo. Então, eu pensei, eu vou ter que fazer alguma coisa em casa. Então, se é em casa, o Islam falando, Pois estamos é. juntos e misturados. Tô vendo, Islã, vocês dois correndo, eu queimo caloria só com vocês correndo. Eu vejo o Instagram de vocês, pronto, já corri junto com eles, que mentalmente estou lá. Mas olha, eu achei muito interessante o que você falou. Você está dando muita chave aqui, ó. Eu vou até fazer um resuminho para quem entrou agora há pouco, gente. A Verônica está dando umas chaves aqui importantíssimas, ó. Primeiro, quando a gente quer mudança, buscar informação daquilo que a gente está querendo. Busca informação, já pensa nas metas que você vai fazer, mas não cria meta louca, não. É um dia de cada vez, entendeu? Metas que você consiga realmente efetuar, né? Metas possíveis que a gente fala na programação neurolinguística, metas realistas, aliás, e entrou em ação, criou a meta, entrou em ação. Depois ela sempre dava comandos para o cérebro dela sobre o que ela queria e não sobre o que ela não queria. Isso é importante, a gente fica dizendo para o cérebro, eu não quero mais isso, não, eu quero isso, diga o que você quer. E uma coisa muito Exatamente. importante que você falou aí, a questão da recompensa, você começou a ver resultado, o resultado foi alimentando o processo e o sistema. O resultado foi dando Exato. mais força para o sistema, né? E aí teve o segundo choque de realidade que foi para a atividade física entrar. Porque você teve o primeiro choque de realidade lá com a questão da saúde, né? E em seguida Isso. você teve o segundo choque de realidade. Tá bom, estou emagrecendo, mas, gente, o que eu vou fazer agora? Comecei a ficar flácida, cadê a musculatura, né? E outra coisa importante que Exato. você fala assim, olha, o meu foco sempre foi a saúde. Eu também sempre coloco isso para mim, quando o treinador veio para mim, qual é o seu objetivo? Eu digo, dignidade, chegar nos 50 com dignidade. Chegar aos 60 andando e os 70 também, tá andando. Essa é a minha, né? Dignidade até o fim, o que eu quero. Né? Dignidade. E aí é interessante Exatamente. quando você colocou assim, não gosto de academia. Você podia só ter abraçado essa desculpa da sua mente. Eu não faço porque eu não gosto de academia. Você criou o Isso. jeito para dar certo para você. Isso é Criei, muito exatamente. importante, você não se deixar travar num processo, porque tem um pedaço do processo que eu não gosto. Que foi outra coisa que você falou aí, né? Aceite o processo, né? O deixar de comer doce, com Exatamente. certeza não foi fácil, mas você teve que Não. aceitar o processo. Vai ter dia bom, vai ter dia ruim. Aceita o processo. Mas, e criar aquele, e a criatividade para fazer aquele processo o mais leve possível. E aí você começou a treinar pelo menos 12 minutos. Tá bom, uma meta pequena, 12 né? minutos. Um dia sim, um dia não. Essa era uma meta pequena minha, Pequena, né? aham, Que eu falei assim, não, isso aqui eu consigo. Então, aham, aí depois foi aumentando essas metas, e daí chegou uhum, num ponto que meu corpo já estava pedindo mais alguma coisa. uhum. E aí foi quando, esse ano, eu deixei de procrastinar outra coisa na minha vida, que eu Sim, vi as pessoas correndo uma maratona, uma São Silvestre. Eu falei assim, nossa, como esse povo faz isso, gente? sim, Mas como? eu coloquei na minha Como, mente que eu iria Verônica? correr. Como, né? E aí Aham, eu coloquei na minha mente que eu iria correr. uhum. Mas eu dava desculpa de que eu não tinha um tênis apropriado para correr, Não entendeu? tinha o tênis. E Olha a aí eu desculpa, né? procrastinava aquilo. Eu procrastinava aquilo. Tão E difícil achar um aí, tênis, né?
né? Tão difícil. Teve um dia que eu fui comprar um presente numa loja de calçado, aí tinha lá um tênis, eu fiquei pensando, olhando para ele, namorando o tênis, comprei o presente e saí de lá sem o tênis. Aí sabe aquela a voz, Ah, né, que eu digo que foi Espírito Santo, volta e compra o tênis. aham. Eu falei, o que que eu vou fazer com o tênis? Né? Resisti, 2 minutos resistindo, dentro do carro sentada. Aí voltei, a vendedora falou assim, só tem o número 38. Eu falei assim, nossa, é o meu. Que E aí eu chato, né? Era o comprei. seu. Está uma coisa te empurrando. E Aham. aí eu deixei de procrastinar isso na minha vida. Comecei a corrida quase junto com a quarentena, né? Sim, e No aí? início de março, no início de março eu comecei com a corrida, Uhum. inclusive influenciada pela Cleide, que corre, por Ah, não, a umas Cleide é duas amigas fantástica. minhas. Né? Uhum. Não, a superação da Cleide para mim, eu falei assim, não, Não, se ela conseguiu, eu consigo. gente, a história da Cleide, eu brinco que a Cleide também é outra pessoa que eu conheço há muito tempo, mas ela hoje está mais nova do que há 10 anos atrás, aí, quando eu conheci ela, porque ela se Isso. renovou, né, encontrou no esporte aí um caminho que fantástico, né? Mas aí, olha Não, hoje em só, dia ela corre 21 quilômetros de boa. Eu falei assim, não, não, quando é eu crescer eu outra quero ser também, olha, igual eu a queimo vocês, caloria velho. vendo o seu Instagram, o Instagram da Cleide, eu digo, já fiz meu percurso, já deu. Mas olha só, aí você entrou na pandemia. É interessante, porque você falou muito aí da questão emocional que você foi trabalhando também, com esses comandos que você dava para o seu cérebro, você foi alimentando o seu cérebro de novas informações. Aí chegou a pandemia, que todo mundo passou por uma bala emocional aí com tudo isso. Como é que você foi superar esse momento? Que você inventou de correr e fechou tudo. E aí? Como é que você venceu as desculpas do Eu seu ia, cérebro aí nessa hora? né? Ia, Não só tinha ia, né? desculpa, não. Só ia. Sabe por quê? Porque quando você acorda e seu corpo diz É, assim, tô cansado, porque o corpo é. fala, pede descanso. Fala. Aí é que eu É. ia. Eu falei assim, não, agora eu vou, porque as endorfinas vão ser Ah, liberadas. Então, todas olha as vezes que minha isso. mente tentava me sabotar, Ah, eu fazia. Então, eu não deixava para uhum. depois. Eu falei, eu não vou procrastinar mais isso, eu já procrastinei, eu não vou mais. Eu determinava realmente na minha mente de que eu iria fazer E aquilo. levantava logo. E E levantava logo. calçava o tênis, e levantava, calçava o tênis e ia. E aí, com isso, meu marido, meu filho, vendo eu sair cedo para correr, se animaram, Aham. Betânia. Não, eu Entendeu? vejo a E corrida em hoje em família, dia, gente. Vocês veem o Instagram deles, é corrida em família, a coisa mais linda. Eu tô queimando caloria por todos é, eles. então o exemplo tá arrastando o pessoal daqui de casa. A Radacim, que também morria de preguiça de se Ah, exercitar, hoje em dia ela vai, se exercita junto comigo, pula corda junto aham. comigo. Então, ela já se inclui dentro disso também. Então, a família ficou fitness, Gente, que entendeu? legal, gente, que legal isso daí. Não, olha, é muito legal isso daí que você está falando, da procrastinação. Eu sempre falo para as pessoas, como é que eu saio da procrastinação? Concurso público tem muito isso, né? Eu digo, gente, procrastinação é 1, 2, 3, ação. Se você ficar parando, eu estou procrastinando, percebeu que está procrastinando, levanta e anda, meu amigo. Não tem mais, entendeu? É Exatamente. imediatamente entrar em ação. Você quebra aquele ciclo na mesma hora. Agora, se você ficar, eu procrastino, eu procrastino, eu procrastino, e estou procrastinando, e continuo. E eu ainda brinco assim: procrastina é procrastinação. Deixa para procrastinar amanhã, hoje não, vamos embora. E isso que você falou do Exato. levantar. Esse ritual do de manhã, eu fui aprendendo, né? Porque eu era aquela criatura que botava o despertador, era 5 vezes, pelo menos, mais um pouquinho, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Só faltava pegar o celular e tacar na parede, entendeu? Era aquela coisa E não levantava, né? que não levantava, não levantava. E aí, uma vez eu vi uma palestra, eu não lembro mais quem foi, que eu já ouvi muita coisa, e a pessoa dizia assim: de manhã facilite tudo que você puder no seu de manhã. Tudo, porque aquela hora você vai precisar de toda a sua energia para sair da cama. Né? Porque nem todo mundo acorda. Gente, eu sei que tem um povo que acorda feliz, saltitante, não sou essa pessoa. Eu nunca gostei de gente que acorda alegre. Nem fala comigo, não, que eu ainda estou assim, processando, eu estou tentando No ainda, processo. entendeu? É um processo. Então, eu sempre fui mais lenta e a pessoa dizia isso. Eu digo, olha, naquele momento que você sabe que vai ser muito difícil para você tomar uma decisão, facilite tudo que tiver ao seu redor.
Então, se eu sabia que eu ia para academia, a roupa da academia já ia estar no banheiro, entendeu? Eu só tinha que fazer, a única coisa que eu tinha que fazer era arrastar meu corpo até o banheiro. Quando eu chegasse no banheiro, já estava tudo ali. E eu comecei a seguir isso, entendeu? E a evitar, e não aceitar mais o só mais 5 minutos. Isso daí eu tive que cancelar da minha vida, porque só mais 5 minutos é como se eu estivesse dizendo para a vida: depois eu vou viver, depois eu vou viver, depois eu vou viver. E não, o dia foi feito para eu fazer coisas, né? E aí eu comecei a Exatamente. botar assim, uma meta que foi, inclusive, era um amigo do trabalho que dizia isso. Ele dizia assim: eu é que sei a cara e o corpinho que eu quero chegar aos 50. Agora eu estou nessa fase, entendeu? Eu estou indo para os 50, então tem que ser agora. É obrigatório a gente ter 50 anos e ser gostosona, então eu estou tratando de dar um jeito de ser. Nunca fui na vida, agora vou ter que ser, entendeu? Mas assim, aí toda a vida. E de manhã, para mim, é o melhor horário para malhar. Não tem como, é o melhor horário para Sim, treinar, porque gera energia para o resto do dia. é, Então eu acordo de exatamente. manhã, a única coisa que eu digo: você só tem que ir até o banheiro. Só. Porque quando chegar lá já está tudo lá, entendeu? Exatamente. Aí eu vou. Você dá E realmente é isso. É a gente facilitar o que vai ser difícil, né? Facilite o que vai ser difícil e o que você quer muito e está muito fácil, dificulte. Dificulte, deixa o celular mais exatamente. distante, bota o despertador bem longe, que não dá para você ficar batendo de 5 em 5 minutos até você conseguir esse novo hábito, né? E aí você começou a Exatamente. correr. E aí, como é que tá a corrida agora aí? Então, aí eu comecei a correr, já tem, foi na março, né? Acho que vai entrar pro Ah, sexto mês. Não sei, eu não sei mais já perdi a conta. Porque nós já é estamos em um agosto. hábito, então Aham. para Já passar. foi, né? Vira hábito rapidinho já, né? E aí eu tô amando essa questão da corrida, que eu achei que eu nunca ia gostar dessa corrida. Tive Aham. os meus percalços com isso, né? Porque o corpo não quer novas Uhum. estimulações, então tem algumas coisas físicas, mas eu falei assim, agora que eu vou. Não vai ser a canelite, não vai ser essas dores que vai me paralisar, não. Porque se eu cheguei até aqui, é porque eu posso ir mais além. E a minha meta agora é correr os meus primeiros 5K, né? Então eu estou treinando para correr os meus 5 quilômetros. E eu já vi que o povo E todo aí é um. vicia, viu, nesse negócio. Que quando começa a correr A 5, daqui a pouco tá 21, igual a Cleide. Não, a Cleide está um foguete mesmo. Eu falei assim, eu acho que eu vou alcançar ela daqui a um ano, mais ou menos. Não, mentira, vou não. Olha o comando que eu estou dando para minha Olha o mente. comando, olha o autocomando, né? Autocomando, gente, olha, tão poderoso essa questão do autocomando, é porque a gente não tem noção de quanto comando errado a gente se dá. A Bíblia fala que a nossa boca tem poder de vida ou morte. E a gente não tem noção de quanta morte a gente joga para a gente mesmo e para os outros. Eu não dou conta, eu não consigo, isso não é para mim, isso é não sei o quê. Aí, na hora que a gente tem que dar um comando bom, não, isso não adianta. Eu digo: adiantou, porque os ruins que você deu tudinho estão aí ferrando com a sua vida e você está aí, não sabe por que está assim. Ó, a Elza dizendo: a Betânia quer chegar aos 50 gostosona, eu quero chegar aos 70. Eu digo: Elza, nós vamos parar na fita, Elza. A moça do calendário. Já, quer nem saber, meu filho. Agora vou ser fitness. E aí teve a ideia do livro. Como é que surgiu a ideia do e-book? Como é que foi isso? E a ideia do e-book foi justamente essa questão de eu testando dentro de casa para fazer com Aham, que aqui de casa também começassem a comer saudavelmente, né? Porque aham, eu nunca fiz uma comida para mim e uma comida para eles, não, era uhum. tudo igual. Porque eu também não me estressava com isso, não. Porque se fosse para fazer assim, o meu cérebro já ia entender e falar assim, nossa, é difícil. É Nossa, é difícil, é complicado fazer ruim, né? Aí começa. Aí desce a ladeira, né? uma. Aí eu falei assim, não, vai ser uma comida para todo mundo. Já que eu estou aprendendo a Eita, comer, então desafio. vou fazer algo que dê para todo mundo e que eu também possa Uhum. comer. E aí as receitas começaram por conta disso, entendeu? Ah, Porque eu queria otimizar o meu tempo na cozinha, porque o e-book são com receitas práticas para o dia a uhum, dia, então eu fico muito tempo dentro da cozinha. E o uhum. bom é que meninos, as crianças aqui gostam de comer. Meu marido, se eu colocar pedra, ele come, né? Glória a Deus. Ótimo. Então, a minha maior dificuldade foi com as crianças, né? E hoje em dia Uhum. é bem tranquilo, porque tem um adolescente que está na fase de querer comer hambúrguer, pizza e não Então, sei o quê. que é E aí eu fui maravilhoso. criando.
E aí eu tive que criar algumas receitas mais saudáveis de pizza, de Uhum, hambúrguer. A gente come hambúrguer, mas o hambúrguer que eu faço em casa, né? Então, é algo uhum, mais saudável, que não vai ter conservante, não vai ter nada disso. E aí o e-book partiu dessa questão mesmo, de eu incluir, inclusivo, né? uhum, Incluir a família uhum. num cardápio saudável. E aí eles me ajudaram a reunir Que 30 legal. receitas no e-book Aham. para Um para poder cada dia do lançar. mês, para ninguém enjoar. É, para ficar prático também a meta, né? Falei assim, eu vou Uhum. fazer uma por dia. Então, se eu faço uma por dia, eu consigo, né? Sempre metas É, possíveis, realistas. realistas, é. E aí eu lancei esse e-book na pandemia. Eu até imaginei, olha como é que eu já estava querendo me sabotar de novo. Então, Ah, eu falo que é um exercício diário. Eu falei assim, tanto uhum. e-book que tem aí, feita saudável, por que eu vou lançar mais um, gente? Sim, Mas eu lancei, sabe por quê? Porque eu parei de ter medo do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão ótimo. falar. E aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, eu vou fazer. Outro Uhum, dia eu estava meditando e Deus falou assim comigo: para de sabotar o seu futuro, para de bloquear o seu futuro. E muitas vezes a gente faz isso com medo, com receio uhum. do do que as pessoas vão achar, né? Quando eu comecei a colocar o meu dia a dia no Instagram, as pessoas, olha a blogueirinha aí, Verônica virou blogueirinha. Eu falei assim, gente, virei blogueira. Se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa com aquilo que Exatamente, eu posto no dia a dia, eu já estou feliz, né? Porque exatamente. transformação, as pessoas veem e querem, que eu creio nisso, Uhum, que o meu exemplo pode mudar a vida de uma pessoa, assim como tem mudado aqui dentro de casa. Porque uhum. começou aqui. Hoje os meus filhos, o meu filho mais velho se exercita, ele começou a se exercitar na pandemia porque ele viu eu me exercitando. Quer exemplo maior do que Que coisa esse? Então, melhor, né? Que mais legal que isso, né? pois E é, vem então eu cá, e aí, e se a decidi. gente quiser adquirir o seu e-book, é só ir lá na sua bio, só clicar lá na sua No bio. link, lá no Uhum, link da minha tem uma abazinha e-book, aham. alimentação saudável, né, que vai ser direcionado direto para o site onde ele tá Armazenado lá hospedado, para né? compra. Ah, ótimo. E Perfeito. Gente, não perco exatamente. aí, tá? E ela vira e mexe, ainda faz as receitas aí no Instagram, que eu já vi E, algumas receitas ali é, sendo colocadas. Se a pessoa for fazer a receita e tiver alguma dúvida, ela pode te mandar um direct? pode mandar um direct, pode mandar até inclusive o WhatsApp, porque meu WhatsApp fica lá no site Fica lá também, é também, disponível. né? Tudo lá na bio. Isso. Show de bola. Teve um negócio aí que você falou que eu achei também que. Nossa, quanta coisa preciosa que a gente já falou. Olha só, esse parei de ter medo, né? E o bloquear o futuro. A gente. As coisas que às vezes as pessoas não entendem é que tudo que a gente acredita vai influenciar nos nossos resultados. Se eu acredito no que o medo diz, eu vou ter resultados compatíveis com aquele medo que eu tive. Se eu acredito que vai dar certo, eu vou ter resultados compatíveis com aquilo dali também. Uma vez eu li num livro, eu acho que até do Napoleão Hill, que ele fala isso, que ele diz assim, o medo e a fé, eles têm a mesma força, só que um eu estou acreditando para o bem e o outro eu estou acreditando para o mal. Mas é tudo uma questão de crer, porque você está fazendo elucubrações na sua cabeça, nada daquilo está acontecendo. A fé é a certeza do que eu não estou vendo com os meus olhos ainda, é uma convicção sobre algo que eu não tenho ainda. E o medo é a mesma coisa, é a mesma convicção, só que de uma desgraça, né? A gente bota a mesma força. E é muito importante a gente, essa questão aí, esse choque, né? Quando Deus fala para você assim, você está bloqueando o seu futuro. E a gente não pensa muito nisso, né? A gente vive uma sociedade muito imediatista que só pensa no agora, no prazer do agora, no já e tal, e a maioria não consegue dizer, gente, mas e se eu estiver viva daqui a 10 anos, como é que vai ser? Com esse medo de hoje, como é que vai ser comigo daqui a 10 anos? Com esses pensamentos de hoje, o que, que vai ser de mim daqui a 5, 6, 7 anos? Porque, por exemplo, antes, quando Não, você estava, né, com sobrepeso e tal, você não imaginava que você ia chegar num lugar que você estava pré-diabética. Imaginava? nunca, Você só vivia, né? nunca, Você só vivia. exatamente. Nunca imaginei, falei assim, não, isso aqui, eu me achava uma gordinha saudável. Olha só, e não Olha era nada aí, disso. não era Por nada isso que eu disso.
verdade, ela não é saudável. Na verdade, Uhum, você coloca na sua mente de que você é uma gordinha saudável, mas não é, aquilo dali é uma uhum, maquiagem, né? É uhum. uma coisa, como é que eu vou dizer? Para tapar o que É uma não está desculpa, tratado dentro. né? Desculpa, É, exatamente. exatamente. Não querer tratar o que está ali dentro também, né? Porque, na verdade, tudo que a gente faz, a gente tem uma recompensa por aquilo, né? Seja pelo prazer da comida, seja porque assim eu não vou ter que olhar para determinadas emoções, não vou ter que olhar determinadas feridas, né? Mas sempre tem uma intenção positiva atrás dos nossos comportamentos. E o interessante é isso que você falou, que aí a partir do momento que você começa a tomar consciência da sua situação, você começa a projetar futuro. Porque antes, como é que era antes? Eu não projetava tanto futuro. Eu estou vendo você dizer, eu estou com meta, daqui a pouco eu vou correr tantos quilômetros, daqui a pouco eu já passei, foi da Cleide, daqui a pouco. Quer dizer, quantos sonhos você está me falando aqui só nessa conversa que a gente está tendo? Isso também trouxe um impacto para você, não foi, Verônica? Você pensava tanto assim no futuro? Inclusive, foi numa palestra que você estava ministrando, eu não sei há quanto tempo atrás, foi 2 anos atrás, que a gente pegou um caderninho e para Uhum, colocar os nossos sonhos ali, né? sim. E uma das coisas que eu coloquei ali era de ter uma vida, uma longevidade, né? E Uhum, eu nunca imaginei que eu ia mudar, transformar desse jeito. Então, a partir daquele caderninho, e era uma coisa que que eu também me coloquei, maravilha. eu tô me lembrando aqui, que eu não colocava metas para minha vida, em nada, Hum, nem profissionalmente, nem pessoal, nem no matrimônio, nem financeiramente, ia eu não vivendo, tinha né? meta. Ia Deixando a vida vivendo. me levar, Aham, só deu exatamente. certo pro cantor lá, não dá para mais ninguém. E aí, quando eu virei a chave na minha mente, eu falei assim, não, eu Que preciso legal. colocar metas. E aí eu comecei por essas pequenas metas, né? Uhum, Através também daquela palestra que você deu, de que eu comecei a colocar no caderninho quais que seriam as legal. minhas metas. Eu quero estar em X tempo, o que que eu quero fazer, né? Uhum, Então, foi algo realmente de Deus aquele caderninho. Eu tenho ele até uhum, hoje, que na verdade que fez legal. com gravuras de revista, de jornal, alguma coisa assim, Aham, que eu lembre. é o Então, moral dos sonhos que essas eu pequenas, falo. entendeu? A chegar no meu objetivo em várias áreas da minha vida. E eu vi o quanto o medo me paralisou nisso, o quanto eu me sabotei Uhum, nisso. Porque eu não queria colocar metas, por quê? Porque eu já achava, minha mente estava programada para dizer assim, não, você não vai dar conta, né? Você não vai conseguir, uhum, porque eu estava incapaz de conseguir tal feito. uhum, Então, quando eu dei o start de deixar o medo para lá, de deixar com que as pessoas, não se importar com o que as pessoas iriam dizer ou falar, besteira, né? né? Eu, Uhum, eu mudei, sabe? Eu mudei radicalmente uhum, nessa mentalidade. Então, hoje eu sei aonde eu quero estar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, né? E como eu quero estar física, financeira, pessoal exatamente. e emocional. Então, hoje eu sei aonde eu quero chegar. Que legal, Verônica, isso que você falou. A Elza falando aqui também que aprendeu a colocar as metas. Gente, esse negócio da gente aprender a escrever, eu brigo assim, que não precisa ser um planejamento hiper das galáxias, não. Eu tenho uma planilha do Excel, que eu tenho sempre 6 meses na frente, né? Assim, eu também dou consultoria aí para a questão quem quer sair das dívidas, essa coisa. E eu aprendi porque era uma pessoa endividada e tive que sair da dívida, né? O básico, né? Então passei o processo. Mas aí uma coisa simples, gente. No início do ano eu coloquei 3, 4 metas que eu queria para esse ano. É isso, gente. Quando a gente escreve, o poder de escrever o que você quer. Olha, logo umas 2 primeiras metas antes de março eu já tinha cumprido. Eu tinha posto até o final do ano. E outra coisa também é o que eu tinha dito, eu quero criar um produto. Até determinado tempo eu quero criar um produto novo. E deve sair, assim, essa semana ou na outra, no máximo, lá pelo Direção Concurso, o meu curso, Preparação Emocional para Concurso. Quer dizer, era uma coisa... E aconteceu, Verônica, foi assim, eu não fui atrás, veio, entendeu? Porque eu já tinha posto a meta, então quando o Arthur lá do Direção Concurso me convidou, eu digo, não, eu já sei, eu sentei e em 2 dias eu fiz o curso, eu escrevi o curso todo, eu já tinha aquilo dali.
Mas, quer dizer, quando você escreve, o poder de escrever, gente, a gente acha que não precisa, besteira, eu estou pensando, não escreva. Põe as fotos, põe as imagens, o mural dos sonhos, tudo que eu já coloquei em imagens ao meu redor, eu sempre coloco o que eu quero, tenho. Ao redor aqui do meu local de trabalho, né, o meu home office, que é bem aqui do lado, eu tenho todos os versículos que eu quero que se realizem na minha vida, entendeu? Assim, que eu quero para mim. E como aquilo vai mudando, porque a sua mente começa a focar naquilo que você quer. Então, quando eu brinco que eu quero Exato. chegar aos 50 assim, mas eu também não pensava assim. Depois foi que eu fui vendo, né? Quando, de tanto apanhar, né, Verônica? A gente vê que a gente vai sendo besta, a gente vai vendo que o tempo vai passando e que a gente precisa tomar uma posição, né? Isso é muito Exatamente. legal, isso que você falou. Conforto, né? Quantas vezes, Uhum, quantas coisas eu perdi porque eu não queria sair daquela zona de conforto, porque para mim ele estava bem, estava cômodo, né? E quantas uhum, vezes Deus me convidou e falou, sai daqui, que eu não te quero aqui, né? E foi assim com a minha saúde, foi assim com a empresa, foi assim com a minha vida uhum, pessoal. Fala, vamos embora, o tempo está correndo, eu preciso trabalhar, que você me deixe uhum, trabalhar em você, porque eu quero uhum, alcançar vidas através de você. uhum. E bloquear o seu futuro, porque não é isso que eu tenho para você. Então, isso para mim também foi outra chave. Isso não foi tão há um tempo atrás, foi agora, Uhum, recente. Ou seja, uhum. tem coisa na minha vida que eu preciso rodar a chave, porque o É tempo está isso. acelerado, Os né? tempos estão E eu tenho acelerados. uma meta que na verdade, tinha duas, né? Uma era o canal do Telegram, que inclusive o Uhum. nome é Levanta da sua zona de conforto e vem, Quem vai fazer quiser alguma entrar, tá lá coisa. na sua bio também, né? Clicou lá, direcionado também para o Telegram. Tá. Exatamente, né? E eu falei assim, gente, eu tenho vários canais no YouTube, tanto da empresa quanto o meu pessoal, Uhum. nunca postei nada naquele negócio, para que que eu fiz Pois aquilo, é. né? Eu falei A assim, minha não, eu vou próxima começar meta. a fazer coisas, da empresa, né? No caso da Aham. empresa. Então, é uma meta, uma coisa que eu estou fazendo, vídeos lá por conta da minha Quando a gente empresa. vai Então, sarando dentro, a gente vai começando a entender que tudo que a gente faz pode alcançar muita gente, né, Verônica? A gente deixa de olhar para o nosso umbigo ferido, você começa a ver que você pode ser luz e iluminar muitas pessoas. exatamente. Muitas vezes você pensa assim, eu pelo menos pensava, né? Eu falei assim, não, Hum. mas quem é que vai querer ouvir a minha história? Quem é que vai, né? Mas na verdade Deus liga a gente às pessoas Uhum. que Ele quer naquele momento, né? Isso. Então é isso que eu estou vivendo agora, nesse presente, nesse futuro próximo, né? Porque eu também Uhum. não fico no futuro para não ficar ansiosa, mas eu Isso. vivo o meu presente, né? Mas com as metas bem definidas para o meu futuro. Isso que você falou da não ter ansiedade, na verdade, a ansiedade vem por um futuro que não é planejado. Quando você define metas, né, você já está diminuindo a ansiedade. A gente olha para o futuro para planejar, não para sofrer por ele. Assim como eu olho para o passado para pegar o que de bom tem lá, não é mais para sofrer com ele, mas a gente vive aqui realizando, né, um dia de cada vez. Nossa, fantástico demais. Eu estou aqui olhando o relógio que a gente tem que deixar esse negócio gravado aqui, gente, porque eu fico na briga com o Instagram nesse finzinho aqui, né, para ele não me a gente já está quase dando tempo aí, porque passa rápido demais. Mas olha, Rápido gente, demais. não, passa muito rápido, é impressionante. Eu fico ao reloginho aqui tentando, porque eu ainda sou da época do analógico. Eu fico com medo de olhar no relógio do celular e desligar tudo, que, nossa, é outra. Olha, esse ano eu estava fazendo um levantamento do Covid, né? Quantas mudanças de hábito eu tive que fazer nesse Covid, né? E você falando do canal do YouTube, eu vou começar agora, eu já gravei o primeiro vídeo, aproveitei hoje que a Elliot fez uma maquiagem em mim, que ela veio aqui dar uma ajuda aqui para mim, e aí eu gravei, eu estou pegando, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas eu gosto muito de ver como os personagens da Bíblia resolveram situações, né? Sem aquele Uhum. viés e tal. E aí eu já gravei o primeiro, que é de Noé. Porque Noé era um cara que, numa sociedade que todo mundo só tinha pensamentos ruins, ele era um cara íntegro e justo. Eu digo, como pode, gente? Como pode que o Né? mesmo engoliu esse cara, né? E tem uma chave E já muito legal planejou. lá. Hã? Não, exato. E tem uma chave lá muito legal lá, que eu já gravei o primeiro vídeo do YouTube, em breve vai ter o canal, mas esse canal do YouTube vai ser voltado para isso, a Bíblia na prática que eu falo. Né? Aprender com Claro. os personagens assim, então eu quero voltar um pouco para isso. Mas, Verônica, assim,
te agradecer demais, assim, porque essa história sua, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei encantada, né? Ai, meu Deus, 29 segundos. Dá um tchauzinho aí, vai, que a gente está quase acabando aqui, eu tenho que Tchau gravar esse e negócio. calma, tá? Obrigada. E é muito bom estar aqui com vocês, viu? Foi bom demais, gente. Um beijo grande, vai ficar gravada. Compartilha aí para todo mundo, gente. Beijinho. Valeu, Verônica. Tchau. Tchau.